con Mayra Tangerino. Mentes únicas en conversas plurales. Conversa de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversa de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversa de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Com conversas plurais. Conversa de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Com conversas plurais. Conversa de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversa de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversa de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio do Conversa de Classe. E hoje eu tenho aqui um convidado super especial, o professor Leandro Holanda, que além de ser uma pessoa que eu admiro faz muito tempo, de longe, né? Ele é doutorando em educação pela USLA, né? Acho que eu falei certo, cofundador da Tríade Educacional. E o Leandro também tem uma experiência muito vasta com tecnologia educacional e, claro, ele é um dos maiores nomes aqui no Brasil no STEAM, né? E eu estava combinando aqui com ele, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre mudança social e educação STEAM, que eu já vou mandar a primeira pergunta aqui para ele. Então, Leandro, sobre o STEAM em sala de aula, no qual você é um livro, né? STEAM em sala de aula, no qual você é um dos organizadores, você aborda como que as áreas elas podem ser trabalhadas na escola. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente qual é essa relação entre STEAM e as mudanças sociais que o mundo precisa, e como que a educação STEAM pode realmente transformar as realidades. Professor Leandro, boas-vindas ao Conversa de Classe. Boa, obrigado pelo convite, enfim, acompanho seu trabalho, também te admiro muito, acho linda essa parte da comunicação que você faz no podcast, já ouvi alguns. Enfim, eu acho que, assim, respondendo a tua primeira pergunta, e na verdade também, desculpa, também dando uma boa tarde ou boa noite para quem, dependendo da hora que estiver ouvindo, para os ouvintes, mas voltando para a primeira pergunta, quando a gente quis construir essa obra, né, essa obra organizada junto com a Lilian Bassi, que tem diversos autores incríveis que estão trabalhando com isso em sala de aula, a gente queria exatamente começar a ter alguma bibliografia brasileira, né? Acho que a nossa bibliografia hoje ela é muito centrada nas referências norte-americanas, nas referências da Europa. Então, acho que é importante a gente produzir, né, como pesquisadores brasileiros, ter uma referência, e principalmente uma coisa tão confusa, que é a educação STEAM, né, porque a discussão começa com STEM, depois, ao longo das décadas, vai se trazendo a importância de artes. E eu acho que a gente tem duas grandes vertentes, né, no livro. Uma que é discutir essa questão mais técnica, assim, como é que isso acontece em sala de aula, como é que a aprendizagem baseada em projetos ajuda a organizar essas experiências de aprendizagem, e como é que professores podem estudar para se sentirem preparados para criar essas experiências. E eu acho que tem uma outra que vai mais para essa questão social mesmo, né, que no que isso ajuda, que diferença isso faz para os estudantes, e eu acho que aí a gente se conecta muito com essa situação da pós-modernidade que a gente está vivendo dentro da pesquisa em educação, né. Eu acho que a gente veio, assim, nos últimos 10 anos discutindo muito essa questão de frameworks, de entender processos, como você aplica isso, como é que você cria metodologias ativas. Eu acho que agora a gente está numa discussão mais de tentar entender como é que isso se conecta com o contexto dos estudantes. A gente sempre trouxe isso, sempre teve presente, tanto nas minhas referências quanto na da Lilian, que para mim também é uma pessoa, né, ela já conversou aqui, inclusive a Lilian Bassic, que é uma pessoa referência para mim nessa temática,
Mas eu acho que hoje na educação, de forma geral, a gente está discutindo muito mais isso, né? Como é que os estudantes podem fazer uma intervenção social utilizando um projeto STEAM, como é que eles podem entender que esses conceitos que eles estão aprendendo das áreas de ciências, tecnologia, de engenharia, de matemática, vão ajudar a mudar a realidade deles. Então, eu vejo muito essa discussão indo para esse lado. Então, como é que por meio de um projeto a gente usa um contexto que seja relevante, o estudante vai ter que mobilizar conhecimentos matemáticos, conhecimentos de ciências, mas para discutir, para ampliar o conhecimento deles sobre uma situação local. E aí, artes para a gente faz todo sentido, porque primeiro tem um olhar para o design, e aí no capítulo um dos capítulos do livro tem o Regis, que fala muito bem disso, né? Tem até um podcast também, que está lá no Spotify, dos capítulos do livro, e ele discute essa questão, né? O olhar do design, mas também o olhar da modelagem, né? Como é que o estudante ele cria modelos para entender fenômenos físicos ou fenômenos biológicos, enfim. E aí eu acho que esse tipo de aplicação dentro de um contexto é muito mais interessante, né? Um contexto que é real para eles, porque eles vão se conectar com um problema que às vezes vem, por exemplo, de achar uma solução para um espaço público que eles têm, ou lidar com algum tipo de questão em relação à poluição de um espaço, ou às vezes ajudar, por exemplo, pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então tem uma série de contextos que eles trazem, isso é muito diverso, é importante que eles tragam, mas que aí eles vão começar a pensar, bom, para construir isso a gente vai precisar usar matemática, então a gente vai precisar calcular, a gente vai precisar entender como é que se cria, né? Tem muito de construcionismo, que é a teoria de aprendizagem que está muito conectada lá com a educação maker e também com a educação STEAM. E aí eles vão produzir coisas, onde vem esse E da engenharia, eles vão ter que comunicar tudo isso, né? Onde vem também toda a parte de linguagens, que nem está lá no acrônimo. Então, eu acho que saber fazer isso é difícil, porque está muito centrado no design que é feito pelos professores. E acho que por isso que a gente fez essa obra, para contar experiências, inspirar outros professores e falar, olha, você tem aqui uma série de referências, mas você tem muita bagagem que você traz também, né, da sua vida. Então, como é que você junta tudo isso para poder desenhar esses projetos, né? E o que tem sido feito por esses professores brasileiros também? Que acho que aí é um processamento importante, né? O que é brasileiro, o que se conecta com a nossa sala de aula. Então, não sei se eu consegui responder, se eu fui muito prolixo, mas é Não, isso. eu acho que você respondeu, né, e eu não sei o tamanho da pimenta aí que eu vou colocar agora nesse molho, mas eu fiquei pensando o seguinte, né, a gente vive um cenário de grandes desigualdades educacionais, eu acho que não é só no Brasil, acho que é no mundo, né, e acho que tem uma relação grande em a gente entender que quem está lá na escola pública, né, quem está num contexto que precisa avançar para o mercado de trabalho, precisa dessa conexão, né, de entender que aquilo que ele está estudando se conecta com a realidade, que ainda acho que é um desafio para a gente. Eu queria saber de que forma que você acredita, né, que a educação STEAM pode ser inclusiva, pode ser acessível para diferentes contextos sociais, especialmente a escola pública, e quais são os desafios aí que você detecta nesse caminho? Boa, eu acho que tem uma série de interesses cruzados, né, o que é a educação STEAM, mas a gente, como educadores, a gente acredita muito numa educação para formar o cidadão integral, né, a nossa visão de educação dentro do Brasil e dentro das referências que a gente tem. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando não é só aprender ciências, tecnologia, matemática, mas é aprender a resolver problemas, a desenvolver o pensamento crítico, a se comunicar, a trabalhar em grupos. Eu vejo que assim, isso forma o cidadão para tudo, né? Então, seja para o mundo do trabalho, seja se ele vai querer seguir aprofundando seus estudos numa universidade, ou seja para atuar na sua comunidade, né? De uma forma, e a gente sabe que infelizmente, quando a gente pega o cenário da escola pública, a maior parte dos egressos não vão para a universidade, mas eu acho que a gente tem esse ponto dessa visão que tem sido estabelecida, até para lutar contra um discurso que é papel da escola, né? Tipo, formar mão de obra. Então, essas práticas não deveriam ter esse objetivo, né? Mas sim, conversa com o que está acontecendo lá na ponta, no mundo do trabalho. Mas agora, por um outro lado, eu acho que tem essa questão de realmente trazer essa formação. Tem uma autora que eu gosto muito, e agora me fugiu o nome dela da cabeça, mas ela fala sobre né, educação STEM, ela fala muito sobre STEM, não STEAM, mas ela fala não é um currículo, não é uma metodologia, é mais uma forma de olhar a educação para formar um aluno
preparado para um mundo altamente tecnológico, com problemas complexos, etc. Então, esse ponto eu acho que é importante para a gente pensar um pouco o que a gente quer como educadores. E aí o outro lado é a gente também, né, criar uma resistência para esse discurso de que é nosso papel só interessá-los a seguir para as carreiras. Porque tem essa discussão muito forte na literatura, né? Vamos incentivar para as carreiras, porque existe uma falta de pessoas no mercado, em matemática, em engenharias, etc. Eu acho que isso contribui, porque se o estudante ele vai entendendo esse papel e vai também lidando com experiências, ele pode se interessar, e eu acho que isso é legal e também pode fazer parte, mas não ser o cerne da discussão, porque o cerne da discussão está mais ligado na aprendizagem baseada em projetos e nessa formação em competências que a gente tem tanto discutido nos últimos anos, não só no Brasil, né, mas no mundo. Eu acho que legal você trazer, né, essa outra camada, e acho que ela se conecta também um pouquinho aqui com a próxima pergunta, né? A tua experiência te levou aí para o caminho das metodologias ativas e também das tecnologias educacionais. Eu quero te perguntar como que essas metodologias podem ser aplicadas dentro da educação STEM e STEM, né? E como você pode fomentar o pensamento crítico e colaborativo nos estudantes. E se você acha que as escolas estão preparadas para essa abordagem também? Bom, eu acho que assim, primeiro, essa é uma pergunta bem difícil, mas eu tenho estudado, né, toda essa questão de integração de tecnologias desde 2012, então são 12 anos nessa linha. E acho que o que eu vejo é assim, a gente viveu um momento onde a gente ficava muito assim, nossa, uma metodologia nova, que legal. E aí a gente ia para a sala de aula, eu vivia isso como educador, inclusive no ensino médio naquela época, eu não estava trabalhando na universidade. E eu, nossa, adorava testar coisas novas, etc. Mas outros educadores também se veem muito incomodados, porque de certa forma parece que tem um monte de coisa enlatada que você está indo lá para preparar, então, para aplicar na sua sala. Então, acho que hoje a gente vive um momento de entender que está muito centrado no papel dos educadores, de conseguir desenhar essas experiências. Acho que é legal conhecer o que está acontecendo, né? Porque é um papel da ciência também fazer essa documentação, né, olha, essa prática deu certo, mas entender o contexto também. Então, tem essa camada de professor, olha, isso aqui é legal, mas aqui no meu contexto a adaptação precisa ser feita, talvez para funcionar. Então, ou mesmo entender da nossa experiência como docente, né? Então, eu tô dizendo tudo isso porque eu quero chegar num ponto que vale a pena conhecer, vale a pena estudar, tem muita coisa legal que educadores ao redor do mundo, e no Brasil principalmente, estão fazendo, mas vale a pena combinar tudo isso, né? A gente pega todas essas referências e combina entendendo o contexto dos nossos estudantes, a necessidade, a nossa experiência como docente, né? Às vezes me irrita muito quando eu vejo alguém falando assim, nossa, eu estou te trazendo aqui uma metodologia que vai mudar a sua vida, né? Esquece tudo que você já sabia. E, não, a gente tem educadores que têm anos de experiência que nenhuma metodologia vai fazer, né, esse processo. E é importante, então, ler, estudar, mas adaptar e confiar nessa experiência que você tem para fazer essas trilhas funcionarem, né? E eu acho que uma grande discussão que a gente teve ao longo desses anos e que ainda é importante é a questão da cultura. Então, se eu faço, por exemplo, um projeto de uma vez, pode ser uma coisa difícil, porque os estudantes nunca lidaram, pode ser bem problemático. Inclusive, as minhas primeiras experiências não foram boas em sala de aula, como professor. Mas depois que você vai aplicando outras vezes, você vai se sentindo mais confiante, vai mexendo, vai adaptando, vai transformando e conectando, principalmente com o contexto dos estudantes. Acho que isso faz muita diferença. Então, você vai criando uma cultura com eles também, né? De eles se movimentarem de uma forma diferente, de ter uma dinâmica diferente em sala de aula, mudar inclusive os espaços que a gente vai utilizar. Tem muita coisa nessa discussão. Mas para mim o mais importante é esse papel dos professores, e hoje, na minha posição, é entender como é que a gente consegue formar professores para que eles possam desenhar essas experiências e como é que a gente consegue também acompanhar o que está sendo aprendido pelos estudantes, né? Afinal de contas, tudo isso tem que levar a um resultado que é a aprendizagem. Leandro, muito obrigada pela sua generosidade, por achar um tempo aí para gente, para conversar aqui com Conversa de Classe, né? Quero agradecer a tua presença aqui, e até te passar a palavra se você quer despedir, quer deixar uma mensagem aqui de finalização. Boa, bom, eu agradeço de novo o convite de estar aqui. Se alguém tiver interesse em conversar mais, eu estou no LinkedIn, como Leandro Holanda Fernandes, só me procurar lá. Tem o nosso livro de educação STEAM, então chama STEAM em Sala de Aula, aprendizagem baseada em projetos integrando conhecimento na educação básica. Tem vários autores incríveis, eu não vou citar todo mundo aqui, eu posso esquecer alguém,
E tem o nosso podcast, então se você se interessou por esse assunto, busca no Spotify, e você pode ver, tem conversas com cada um dos autores, e lógico que aqui não estou puxando, esse podcast é muito bom, só que lá a gente acaba aprofundando um pouco nessa parte dos capítulos, né? Então, tem falas muito boas e que pode ser um material complementar de estudo. E assim, eu acho que o mais importante é isso, nós somos professores, essa é a nossa função, desenhar experiências de aprendizagem, então não deixa ninguém te falar que, olha, tem uma coisa milagrosa aqui para você, né? Seja crítico também daquilo que você recebe, estuda, mas também tenta algumas coisas em sala de aula, porque é assim que a gente aprende, né? Pela experimentação. E é isso, acho que essa é isso que eu podia contribuir hoje. Muito obrigado, viu, pelo convite, mãe. Muito obrigada. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Tchau, tchau.